A coleta de informações do censo em áreas quilombolas demanda que você realize procedimentos adicionais de abordagem e que cumpra com algumas normas de conduta e orientações. Esse vídeo tem como objetivo ajudá-lo a estabelecer uma relação respeitosa com os costumes e tradições dessas comunidades, em particular no que diz respeito à relação com o território que ocupam e com o tempo. Esses procedimentos tornam seu trabalho mais seguro, ágil e ainda garantem a qualidade da informação que você vai coletar em campo. Os quilombolas têm em suas lideranças as figuras centrais para o diálogo entre o IBGE e a comunidade. São elas que vão autorizar o seu acesso e circulação dentro dos seus territórios, estejam eles situados em áreas urbanas ou rurais, de fácil ou difícil acesso, dentro ou fora de territórios oficialmente delimitados. Lembre-se, antes de tudo, procure as lideranças. Além de todas as providências habituais a serem tomadas, os supervisores e recenseadores, antes de se deslocarem para uma área quilombola, têm que preparar todo o material que precisa ser levado pelos recenseadores para a área quilombola e organizar uma reunião para apresentar ao IBGE, o censo e a equipe que vai realizar a coleta e supervisão. Isso tem que acontecer antes do trabalho começar. Para explicar melhor para você esses procedimentos, convidamos os técnicos do IBGE responsáveis pelo trabalho do censo junto às comunidades quilombolas. Sou Marta Antunes, sou antropóloga, eu estou na coordenação do Grupo de Trabalho de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE. Eu estou na gerência técnica do Censo Demográfico na diretoria de pesquisas. Meu papel nesse censo em relação à questão quilombola é garantir que a população quilombola que pela primeira vez vai estar retratada nas estatísticas oficiais esteja de forma adequada. Eu sou Fernando Damasco, eu sou geógrafo, sou gerente de territórios tradicionais da diretoria de geociências do IBGE e todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação é para que nós consigamos fazer um censo que vá a cada comunidade, a cada lugar desse país onde estejam indígenas e quilombolas, e contamos com toda a rede, certamente, para que essa operação possa acontecer da melhor forma possível. A reunião de abordagem, todo o procedimento de abordagem, ele começa no posto de coleta. Então, antes de você sair do posto de coleta, tem duas questões que você não pode se esquecer de fazer. A primeira tem a ver com o contato prévio com as lideranças quilombolas. Para você poder agendar essa reunião, para você ter alguém para te receber, para a comunidade estar preparada para receber você. Então, você tem que conversar com o seu supervisor, ver se ele já sabe qual o nome da liderança ou das lideranças, onde essa reunião vai acontecer, o horário correto e se você precisar fazer esse contato, você precisa achar um horário que seja adequado para ambos, a liderança e você. É importante também você ver com seu supervisor se ele sabe se você pode ligar para esse número de telefone ou se você precisa mandar uma mensagem por aplicativo de mensagem instantânea. Às vezes, nas comunidades, você não vai ter rede de telefone, mas você tem um Wi-Fi, tem um acesso à internet onde você permite que você faça esse contato com as lideranças. Esse primeiro momento, ele tem que ser acompanhado da sensibilidade em relação à dinâmica da própria comunidade. E isso implica num cuidado muito grande de se marcar a reunião em um momento que a comunidade tenha disponibilidade, em um local que seja de fácil acesso, em que o maior número de lideranças presentes possa participar. Essa reunião ela pode acontecer com uma única liderança, com várias lideranças de um conjunto de comunidades próximas, ou até mesmo pode ser marcada no próprio posto de coleta, caso a liderança assim prefira. Para a reunião de abordagem, é muito importante que, com a devida antecedência, você separe todos os materiais que são fundamentais para, de um lado, apresentar o censo às lideranças e à comunidade que estiver presente e, ao mesmo tempo, para que você tenha apoio suficiente para apresentar os tópicos da reunião. Esses materiais são constituídos, em primeiro lugar, pelos mapas, que são o mapa de setor censitário
e o mapa de território quilombola, quando ele estiver disponível para ser levado. Caso ele não esteja disponível, você pode consultá-lo no posto de coleta e colocá-lo à disposição da comunidade sempre que necessário. Além disso, você vai ter à sua disposição uma listagem das comunidades, dos agrupamentos quilombolas que compõem a área a ser trabalhada, e também os materiais administrativos que você coletará com seu supervisor relacionados à contratação dos guias que vão trabalhar durante o recenseamento. Olha, vê se você tem alguma dúvida, você entendeu o mapa de setor, tem alguma dúvida no descritivo, tem alguma dúvida na lista de localidades, você sabe como você vai fazer o pagamento do guia, que documentação você precisa desse guia, como que é o preenchimento do recibo, você está saindo com dinheiro para fazer esse pagamento? Converse com seu supervisor a respeito para que você se sinta confortável, você saia para campo com tudo que você vai precisar para essa reunião de abordagem. Você chegou na comunidade, é o seu primeiro contato com a comunidade, com as lideranças, com as famílias, com os moradores, com aqueles com quem você vai fazer o censo. Você está sendo visto pela primeira vez por essa comunidade, você representa o IBGE. Você pode ter uma diversidade de modelos de reunião acontecendo, te esperando. Você pode ter uma reunião em que você vai estar com uma liderança, 2 lideranças, 3 lideranças, você pode ter as famílias também, os professores, você pode ter agentes de saúde, você pode ter outras pessoas de fora da comunidade que estejam. Então você pode ter essa reunião dentro de uma associação quilombola, dentro de uma escola, debaixo de um pé de árvore. É importante que você se prepare, chegue, identifique a liderança que você fez contato, ou que seu supervisor indicou que é a pessoa de contato para você, e você combine como é que vai ocorrer a reunião. Quem fala primeiro, quem lidera a reunião. É importante lembrar que a reunião de abordagem é o momento em que se garante um clima de tranquilidade para a realização do trabalho do censo durante todo o período de coleta. É o momento em que a comunidade coloca os seus limites, coloca as suas questões, suas formas de organização, e você passa a conhecê-la. E caso haja alguma dúvida, alguma questão que você não saiba responder, leve para o seu supervisor, leve para aqueles que podem te ajudar e depois traga em momento oportuno as orientações mais adequadas que possam sanar eventuais dúvidas das lideranças presentes. Uma vez que a reunião tenha começado, nós temos um primeiro objetivo, que é apresentar a área de trabalho à comunidade e, principalmente, à sua liderança ou às lideranças presentes. Essa apresentação consiste basicamente em você apresentar os mapas que estão disponíveis no posto de coleta, sobretudo o mapa de setor censitário. Se você tiver conhecimento de outro recenseador que vá trabalhar também naquela comunidade, o ideal é que ele esteja junto com você já nessa reunião. Esses materiais, eles têm como principal objetivo, nesse primeiro momento, que a liderança saiba até onde vai a sua área de trabalho e crie expectativa de coleta justamente onde você está habilitado a trabalhar. Outras áreas que porventura pertençam à comunidade e que estejam em outro setor censitário, você vai informar a liderança que outro recenseador passará para fazer o trabalho. Nós temos um dado fundamental que se chama a estimativa de domicílios ocupados, que a gente dá o nome de EDOCs no IBGE. E ele diz respeito àquilo que é a nossa estimativa de domicílios a serem visitados durante o seu trabalho. Apresente isso à liderança, mostre para ele esse número. Se esse número não estiver próximo, pergunte a ele possíveis novas áreas de habitação, novas casas que foram construídas, novas áreas da comunidade que foram recentemente ocupadas por moradores que antes, porventura, não residiam ali. Essa primeira conversa com a liderança na abordagem é fundamental para garantir um dos principais objetivos do censo, a correta e total cobertura dos domicílios ocupados. A escolha do guia é também uma prerrogativa das comunidades. Ele deve ser uma pessoa conhecida pelo maior número de pessoas da comunidade possível, uma pessoa de confiança das lideranças e de toda a comunidade, uma pessoa que conheça a realidade da comunidade e que tenha a disponibilidade de acompanhar o recenseador durante todo o processo.
O guia quilombola, ele é muito importante para abrir as portas das casas das comunidades. Ele é uma pessoa conhecida, as pessoas conhecem, confiam, abrem a porta para ele entrar. Isso encurta o tempo que você precisa explicar o que é o censo, o que você está fazendo ali, quem é você. O guia tem um papel muito importante na aceleração do processo de coleta. É muito interessante como muitas vezes o recenseador está dentro do domicílio, conversando com uma família, e como o guia já fez toda a introdução da coleta, muitas vezes ele já se dirige ao domicílio seguinte, já prepara o próximo morador para a abordagem que você vai realizar. É muito comum também que os guias apresentem uma relação de até um certo constrangimento em relação aos informantes. Olha, você tem que dar essa informação, você tem que trazer esse dado. Isso pode te assustar no primeiro momento, mas a relação que o guia tem com a comunidade é uma relação que vem de muitos anos, de muita confiança e de muita intimidade. Aproveite esses momentos para acelerar a coleta, para trazer segurança para o seu trabalho e para fazer perguntas que muitas vezes você teria até receio de fazer. Muitas vezes a área da comunidade é muito grande, vai ser dividida entre vários recenseadores. E aí nós precisaremos de mais guias, de mais pessoas sendo mobilizadas para essa função. Combine tudo com a liderança, cada detalhe. Fale para ela das suas necessidades, dos horários em que você pretende trabalhar e acessar os domicílios, que eles com certeza vão se mobilizar da melhor forma para ajudar o IBGE nessa importante tarefa. Não se esqueça de anotar o nome dos guias associado a cada localidade. Usa a lista de localidades para isso. Anote quem são os guias que vão acompanhar você em cada localidade, cada setor que você vai trabalhar. Pegue o contato deles também para você poder falar com eles e caso haja algum desencontro, algum problema, alguma mudança de planos, você poder avisar com antecedência que você não vai poder ir para campo no dia que você tinha planejado de encontrar seu guia. É muito importante você anotar todos os horários que o guia trabalhou, os dias que foram em que ele te acompanhou, em que você foi acompanhado por ele, para que depois, na hora de realizar o devido pagamento do auxílio financeiro, não haja nenhum tipo de dúvida ou de confusão a respeito dos dias trabalhados. Agora que você já sabe quem vão ser seus guias, você precisa apresentar para as lideranças presentes, para as famílias presentes na reunião, o que é esse questionário, o que é esse censo que a gente vai fazer, que perguntas que você vai fazer. Você não vai pergunta a pergunta, discutir cada pergunta, mas no seu guia de apoio ao trabalho, você tem uma lista de cada bloco e qual é o objetivo desse bloco. É o momento de todo mundo ali entender o que vai acontecer quando o recenseador, você, for passar casa a casa fazendo as perguntas. Há muita dúvida, muito receio, muitas vezes, em relação ao conteúdo das perguntas, principalmente relacionados a possíveis impactos das respostas que as pessoas dariam às questões que forem feitas. É muito importante dar a segurança de que é uma informação meramente estatística e que os dados são sigilosos. Tem uma regra muito importante para você seguir, que é nunca interrompa a fala de uma liderança. Você tem que entender que a temporalidade, a noção de tempo e a relação com o tempo nas comunidades quilombolas, ela é diferenciada. Então, se você precisar gastar o dia inteiro na reunião com as lideranças, você vai gastar um dia inteiro na reunião com as lideranças. É isso que vai garantir que toda a comunidade te receba facilmente depois. E em caso de algum problema, alguma recusa, essa liderança que você escutou sem interromper, com todo o tempo do mundo, ela vai estar disposta a te ajudar. É muito importante considerar que nas comunidades quilombolas os ritmos diários das atividades podem ser muito diferenciados. Nunca, em hipótese alguma, peça para que o informante deixe de fazer o que está fazendo para atender o censo. Então é um momento em que a gente tem que se colocar com muita gentileza, com muito cuidado e pedir para que aquele informante nos dê um minuto da sua paciência e da sua atenção. É muito comum também nas comunidades que o informante comece a dar a sua entrevista e não possa permanecer durante todo o tempo requerido para concluir o questionário. É muito importante nesses casos que você combine um novo horário, um novo momento em que o informante possa te atender com todo o tempo disponível, para que aquela informação não se perca. O ritmo das comunidades é próprio, diversificado, e nós temos que respeitá-los na sua integridade. Agora que você já falou sobre todo o seu trabalho, é importante você entender se tem algumas questões específicas da comunidade que você precisa saber para respeitar. Pergunte à liderança se tem alguma norma de conduta, alguma orientação para o seu comportamento nessas áreas. Perceba que você poderá encontrar
uma diversidade muito significativa de lideranças e de pessoas que estão à frente das comunidades onde você vai realizar o seu trabalho. Não faça um pré-julgamento só porque a liderança é jovem, porque é uma liderança mulher, porque não parece uma liderança que você não vai respeitar. Você já teve a indicação de que essa é a sua liderança, para você entrar em contato, para você fazer a reunião de abordagem. Respeite. Para ajudar você a entender um pouco o que são as normas de conduta, que orientações específicas você precisa levar em consideração quando você está trabalhando numa área quilombola, nós convidamos algumas lideranças quilombolas de várias regiões do país para contar para vocês o que elas esperam. Que eles realmente vistam a camisa e toda casa que a gente chega, a gente quando sai, a gente tem que chegar com respeito, né, e sair com ele. Né? Porque eu acredito que todo ser humano, aonde que chega, ele chegue com respeito. Respeitar os nossos costumes, respeitar os nossos idosos, respeitar as nossas crianças, respeitar toda a diversidade que tem nas nossas comunidades, que são variadas. Então eu espero que eles cheguem realmente com respeito, porque ali eles vão estar colhendo a nossa história. Eu acredito que é um profissional. E como profissional ele vai ter que abrir mão de alguns procedimentos de formação da pessoa. Por exemplo, se o cara é evangélico ou se a mulher é evangélica, tem que saber que está indo para um território diferenciado. Que lá vai encontrar pessoas que praticam religião de matriz africana, pessoas que praticam religiões que não estão de acordo com o que o seu princípio pessoal defende, né? A outra coisa é a maneira que as pessoas se comunicam dentro das nossas comunidades. Nossas comunidades têm linguagem diferenciada, linguagem própria, que precisa ser respeitada. E além de tudo, os impactos culturais do externo para quando chega na comunidade. Mas, assim, dizer que apesar de tudo isso, a principal característica das comunidades quilombolas é ser receptiva. Nós somos muito receptivos, nosso povo é muito carinhoso com as pessoas que chegam nas nossas comunidades, desde que cheguem para somar. Assim, uma característica ancestral das comunidades quilombolas é essa questão do receber bem as pessoas, do tratar bem as pessoas. Claro que com a nossa realidade. Não adianta você achar que você tem uma realidade urbana e você vai chegar numa comunidade rural e vai ter aquela mesma realidade de tomar banho com chuveiro quente, de ter acesso à internet o tempo todo. Isso é uma coisa fora de realidade nas nossas comunidades. No entanto, o pouco que nós temos é um pouco que dividimos e que não nos mata. Não nos mata porque nós sobrevivemos lá e que nós acreditamos que vocês serão bem recebidos. Se permita interagir, conhecer, porque se não acontece, não tem no primeiro contato essa empatia, se não é detectada, complica tudo. Que o agente precisa respeitar, fazer a pergunta de se apresentar e falar por que ele está indo naquela casa ou naquela comunidade, né? Então isso é importante. E aí, com certeza, ele vai ser bem recebido. Essa sensibilidade ao chegar aos nossos lares quilombolas, de ter a paciência, a peculiaridade de entender cada um e cada uma nas suas respostas, nos seus desabafos, que irá acontecer momentos que as pessoas vão conversar, vão contar. Ter essa sensibilidade também do saber ouvir, né? Porque tanto é importante para nós esse levantamento também do IBGE, fazendo todo esse levantamento, mas também é importante para nós também, que vamos estar levando também a nossa história, a nossa cultura. É uma troca, e uma troca muito positiva, né? Então é importante que nós, enquanto quilombolas, receba bem os seus recenseadores, os seus lares, onde quer que seja, para que seja feito um bom trabalho, mas que também o IBGE também tenha todo esse trabalho com os recenseadores nessa busca, que é uma troca, né? É uma troca muito positiva, ao meu ver. A gente tem nossas crenças, nossos costumes, né? E essas pessoas que chegam na comunidade, às vezes, ele não tem entendimento de como é que é um funcionamento de uma comunidade, mas que daí basta ter o respeito, né? O respeito e o carinho para essas pessoas na qual ele vai se deparar, né? E daí a gente vai, com certeza, ter uma forma de diálogo muito importante, muito sábio, que eu tenho certeza disso que nosso povo
é bastante respeitador. Tira aqueles mitos de que é folclórico, de que é engraçado, de que é interessante, de que é legal. Não, somos pessoas, somos seres humanos, temos outros costumes diferentes daqueles que as pessoas estão acostumadas. Então, só esteja receptivo. Se a gente pegar, por exemplo, grande parte do Nordeste brasileiro, ele é semiárido. Então, vai ter dificuldade de acesso à água em algumas situações, água salobra. Então, é uma das dificuldades. E o clima muito quente. Então, nós acreditamos que os licenciadores que vão para as nossas comunidades são da região, então já conhecem essa realidade, mas é dizer que nas comunidades rurais isso é mais forte do que nas realidades urbanas, que a realidade urbana tem uns abastecimentos de saneamento. Nas nossas comunidades nem sempre tem. Então, é se adequar a essa realidade e aprendam a dormir de rede, a dormir de acordo com a nossa realidade. Conviver com a gente. Quem for fazer os censos, os licenciadores quilombolas, tem que entender que antes da pesquisa, que é o produto que pretende se adquirir com a aplicação, mas é uma troca, é um intercâmbio de cultura entre nosso povo. Esse licenciador está indo para uma comunidade, para um lugar que muitas das vezes não tem a mesma estrutura que talvez ele esteja acostumado, né? Então a gente vai enfrentar dificuldades, desde as dificuldades com o banheiro, que muitas das vezes são improvisados, de dormir na rede, muitas das vezes a pessoa está acostumada a dormir na cama, então muitas das vezes você tem que dormir na rede. Muitos lugares você vai chegar de barco e não de carro, muitas pessoas talvez não estejam acostumadas a andar de barco, andar de popopô, como a gente chama lá no Pará, né? Então tem todas essas dificuldades. E assim, falando rapidamente, uma experiência de uma técnica que foi para a minha comunidade fazer um curso, que ela não tomava banho porque o banheiro era improvisado no quintal da casa, o chuveiro ficava no quintal da casa, né? Então ficou uma semana com a gente sem tomar banho, a gente achou isso muito estranho. Uma outra questão, ela não comia nada, por exemplo, que a família que estava recebendo ela preparava. Ela ficou comendo os biscoitinhos dela e não comia nada. Então isso para a gente foi muito estranho, né? Então assim, estou trazendo essa experiência para que essas pessoas que vão se candidatar, se inscrever para ser recenseador, saibam que eles estão indo para uma comunidade, que a comunidade está de braço aberto para receber e a comunidade se sente muito mal se a pessoa age dessa forma. A melhor forma de chegar a gente é respeitar para ser respeitado, né? Ter aquela tranquilidade de falar do que ele está chegando para fazer do seu trabalho, e aí com certeza as famílias vão receber da melhor maneira possível e vão responder o questionário, né? Então se ele chegar conforme ele foi passado, treinado para fazer o trabalho de campo, ele sim vai ser bem recebido e todas as comunidades vão sair com um ótimo resultado. As portas que vão se abrir com o censo, a gente consegue só se emocionar de pensar, mas porque são muitas. Quando a gente tem esse dado, a gente não é só uma projeção, a gente é real. E a gente vai poder enfrentar vários preconceitos. Nós queríamos pedir e convidá-los a levarem esse trabalho de forma muito cuidadosa, de forma muito delicada com as comunidades. Porque aquilo que parece ser mais um setor censitário, mais uma comunidade a ser recenseada, para a população quilombola, esse é o primeiro censo em que eles vão ser representados de forma diferenciada. É o grande censo quilombola que o Estado brasileiro está realizando pela primeira vez. E para que você tenha um pouquinho da dimensão do que essa pesquisa significa para o conjunto dessas comunidades, a gente trouxe uma pequena contribuição da professora Givânia, que é uma quilombola, uma liderança nacional de extrema representatividade para essa população e que vai nos contar um pouco do que esse censo significa para as comunidades quilombolas do Brasil. Cara, é finalmente entrar para os dados, né? Coisa que o silenciamento e a invisibilidade que são dadas a esses grupos impedem
um conjunto de acessos a esses grupos. Então, eu acho que é ser tratado como um cidadão comum, como uma pessoa comum que está aqui há quase 500 anos. Então, é só isso que a gente quer. A gente quer que o censo produza, retrate, e se o censo é um retrato do Brasil, a gente quer estar nessa foto também, mas a gente quer estar de forma digna, de forma como sempre estivemos lutando, de cabeça erguida. Está nas suas mãos e nas de todos os recenseadores que vão trabalhar nesse Censo 2020 em áreas quilombolas, a qualidade dessa pesquisa, a garantia de que vamos entregar para essas populações o melhor e mais confiável número já produzido sobre a sua realidade no Brasil. É um momento histórico, vocês são parte desse momento, constroem junto conosco, junto com os quilombolas esse momento. E há uma grande expectativa da nossa parte, de toda a sociedade brasileira, de receber essas informações. É você, o seu trabalho, o seu cuidado, o seu respeito que vai garantir que pela primeira vez o IBGE possa apresentar essas estatísticas oficiais sobre a população quilombola. Lembre-se que, independente do grau de interação prévia dessa comunidade com o IBGE e da localização dos domicílios da população quilombola em contexto urbano ou áreas rurais, esses procedimentos precisam ser cumpridos. Aplique todos os procedimentos de abordagem para conquistar a confiança e a credibilidade das lideranças. Isso facilitará a conquista da confiança dos moradores e tornará o seu trabalho mais fácil e ágil.